Olá, meus irmãos, que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Vamos continuar o estudo do Livro dos Espíritos a partir da questão 907, Paixões. Vamos lá? 907. O princípio das paixões será mal em si mesmo, embora esteja na natureza? Não. A paixão está no excesso aliado à vontade, visto que o princípio que lhe dá origem foi posto no homem para o bem, e pode levá-lo a grandes coisas. O abuso que dela se faz é que causa o mal. Que são paixões, né? Acho que é o primeiro aspecto que a gente tem que abordar. Paixões é o orgulho, a vaidade, né? O egoísmo. Então, quando nós vencemos uma etapa, nós nos sentimos orgulhosos de termos realizado algo, nos sentimos valorizados. E isso é uma paixão normal, está na natureza. Quando nós olhamos para o nosso semelhante e nos consideramos uma pessoa melhor, nos colocamos numa posição de superioridade, aí nós estamos exercendo o orgulho de uma forma inadequada. É o excesso das paixões. Então, as paixões em si não fazem mal. O que faz mal é o excesso. É como o remédio. Se nós tomarmos o remédio na dose certa, ele nos levará à cura. Mas se nós tomarmos em excesso, nós podemos até destruir a nossa própria vida. Então, as paixões, elas têm essa conotação. Depende da intensidade que ela atua na nossa vida. 908. Como definir o limite em que as paixões deixam de ser boas para se tornarem más? As paixões não são como um cavalo, que só tem utilidade quando é governado e que se torna perigoso quando passa a governar. Reconhecei, pois, que uma paixão se torna perniciosa a partir do momento em que não mais conseguis dominá-la, resultando num prejuízo qualquer para vós mesmos ou para os outros. As paixões são alavancas que decupilam as forças do homem e o auxiliam na execução dos desígnios da providência. Mas se em vez de as dirigir, deixa que elas o dirijam, o homem cai nos excessos e a própria força que em suas mãos poderia fazer o bem, recai sobre ele e o esmaga. Todas as paixões têm seu princípio num sentimento ou numa necessidade natural. O princípio das paixões não é, portanto, um mal, já que repousa sobre uma das condições providenciais da nossa existência. A paixão propriamente dita é o exagero de uma necessidade ou de um sentimento. Será no excesso e não na causa, e este excesso se torna um mal quando tem como consequência um mal qualquer. Toda paixão que aproxima o homem da natureza animal afasta-o da natureza espiritual. Todo sentimento que eleva o homem acima da natureza animal denota a predominância do espírito sobre a matéria e o aproxima da perfeição. Então, o limite da paixão, ela está em relação ao nosso semelhante. Quando os sentimentos que ela gera em nós nos afasta da caridade, do amor ao próximo, então nós estamos excedendo as paixões. Quando ela nos torna pessoas melhores, quer dizer, o orgulho da vitória, de ter alcançado um objetivo, isso pode ser compartilhado, né, com pessoas, com famílias. O egoísmo, na medida certa, que me mantém vivo, que me torna uma pessoa melhor, ele pode e deve ser utilizado. Muitas vezes nós precisamos pensar em nós mesmos, é um instinto de preservação. Mas o excesso, quando eu só quero para mim e as minhas necessidades são assistidas ou atendidas em detrimento da necessidade dos meus irmãos, aí são os excessos. Então é dessa forma que as paixões, elas são úteis, porque nos motivam a buscar uma vida melhor. Mas em excesso, como remédio, acaba nos fazendo mal. 909. O homem que sempre poderia vencer suas más tendências mediante seus próprios esforços? O homem sempre poderia vencer suas más tendências mediante seus próprios esforços?
Sim, e às vezes com pouco esforço. O que lhe falta é a vontade. Ah, como são poucos os que se esforçam entre vós. Essa resposta é muito interessante, né? Conseguimos vencer as nossas más tendências? Sim. O que seriam más tendências? O excesso do orgulho, por exemplo. Então, uma pessoa nos ofende e aí nós ficamos magoados com ela, porque nos ofendeu. Mas se nós tivéssemos a vontade de resistir a essa mágoa, se nós tivéssemos um olhar para o nosso semelhante, considerando que ele tem a liberdade de escolher seus caminhos, talvez não nos magoassem. Ou dominaríamos essa mágoa e a reverteríamos, compreendendo que o outro pode pensar o que ele deseja pensar. E que muitas vezes a crítica que ele nos coloca é algo que nós precisamos aprender. Então, basta a vontade para que nós resistamos ao mal. Basta a vontade para que nós perdoemos aqueles que nos ofenderam. Basta a vontade para que nós estendamos a mão àquele que um dia nos ofendeu e ofereçamos a ele algo de bom. É sempre a nossa decisão, é a vontade de fazer o bem. É isso que nos faz diferentes. Então, conhece-se o espírita pelo esforço que faz para combater as suas más tendências. Essa é uma característica. Precisamos nos esforçar cada vez mais. 910. O homem pode encontrar nos espíritos assistência eficaz para superar suas paixões? Se pedir a Deus e ao seu bom gênio com sinceridade, os bons espíritos lhe virão certamente em auxílio, porque esta é a missão deles. É claro que a gente pode pedir a Deus. Pedi e obtereis, disse Jesus. Mas será que nós estamos dispostos a realizar aquilo que nos foi intuído? É como aquela pessoa que pede paciência. Deus, dai-me paciência. E aí a vida começa a lhe colocar à prova. Então ele vai passar por situações de irritabilidade, muitas vezes durante o dia, para que ele possa exercitar a paciência. Então, é nesse sentido que ele coloca. Se pedir a Deus e ao seu bom gênio, com sinceridade, os bons espíritos lhe virão certamente em auxílio. Eles virão. E nós, se tivermos olhos para ver, ouvidos para ouvir, vamos atender às suas intuições e nos tornarmos pessoas melhores. Mas voltamos na questão anterior. É preciso ter vontade. 911. Não existem paixões tão vivas e irresistíveis que a vontade seja impotente para dominá-las? Há muitas pessoas que dizem, quero, mas sua vontade está apenas nos lábios. Querem, mas ficam muito satisfeitas que assim não seja. Quando o homem crê que não pode vencer suas paixões, é que seu espírito nelas se compraz, em consequência da sua inferioridade. Aquele que procura reprimi-las compreende sua natureza espiritual. Vencê-las para ele é um triunfo do espírito sobre a matéria. Então, existe algo que seja irresistível, que nós não consigamos vencer? Não. Nós podemos tudo. Nas palavras do Cristo, fareis tudo o que eu faço e muito mais. Sois deuses, foi isso que ele disse. Então, se desejarmos, podemos vencer a nós mesmos, podemos superar o orgulho, aprender a perdoar, a sermos caridosos. Tudo depende de nós. Não existe uma paixão que seja irresistível. O que existe é a satisfação de tê-la. Então, a pessoa é orgulhosa, não admite que é orgulhosa, mas se sente feliz por ser considerada melhor do que as outras. É mais ou menos por esse caminho. 912. Qual o meio mais eficaz de combater-se o predomínio da natureza corpórea? Praticar a abnegação. Então, como nós vivemos nesse mundo cheio de tentações, de provas, de expiações, é natural que sejamos colocados à prova. É natural que vivenciemos expiações, porque são elas que nos mostram o que é necessário ser mudado em nós. Então, essa consciência de que precisamos melhorar
é abnegação, é resistir ao mal, é resistir ao vício, é procurar vivenciar uma experiência melhor, sempre colocando em prática o Evangelho de Jesus. Vamos parando por aqui. Na semana que vem continuaremos a partir da questão 913, egoísmo. Vamos à nossa prece? Mestre Jesus, nós vos agradecemos, Senhor, por mais esses momentos em que pudemos ter convosco, pelas lições recebidas e os desafios que os vossos ensinamentos nos colocam, que possamos vencer a nós mesmos e a cada dia nos tornarmos uma pessoa um pouco melhor. Muito obrigado, Mestre Jesus. Muito obrigado, meus irmãos. Uma boa semana a todos.